Ok, eu tive que dividir em duas partes, porque eu não aguentei. Mas agora a gente vai, né, para os distúrbios mesmo. Então, vamos falar das alterações cromossômicas. No início, eu comentei que são dois grandes grupos. Tem as alterações cromossômicas numéricas e tem as estruturais. E no meio disso, a gente vai ver algumas cromossomopatias atreladas, né, a alterações específicas, seja no número dos cromossomos, seja na estrutura dos cromossomos, tá? Então, ó, do normal para o anormal, veremos agora os erros. Antes disso, só queria lembrar que tudo que eu falei até agora foi com o intuito de dar um panorama geral e uma base para compreendermos as origens dos distúrbios cromossômicos, bem como conceitos fundamentais relacionados aos mecanismos dessas alterações. Então, como essas alterações surgem, né? Então, um erro na meiose gamética, lá na disjunção, ou então, né, um erro pós-zigótico na mitose, depois que o zigoto já foi formado, gerando um mosaico ali. Então, achei importante trazer, né, esses assuntos para relembrar e facilitar o que vem depois. Massa. Cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma espécie ou de um indivíduo. É característico em termos de número e de morfologia de forma dos cromossomos. Na espécie humana, o cariótipo normal é igual a 46 cromossomos, isto é, o número normal de cromossomos em uma célula nucleada diploide é igual a 46. Só para lembrar, os cromossomos vêm em pares. São 23 pares, né? Um membro de um par vem da mãe e o outro membro do par vem do pai, certo? E aí eles juntos formam um par. São 23 pares, sendo 22 desses pares autossômicos, tá? Então, contém genes autossômicos. E tem um par sexual, que é o XX na mulher, em geral, e o XY no homem também, em geral. Que são esses são os pares, né, que contêm os genes ligados ao sexo e, enfim, de determinação do sexo. Mas o X, por exemplo, contém também genes autossômicos, tá? Que não tem nada a ver com a determinação sexual do indivíduo. Mas aí é um par sexual, beleza? Na mulher, um X que vem do óvulo, outro X que vem do espermatozoide, então o duplo X, tá? Então são duas cópias do cromossomo X. E no homem são dois cromossomos diferentes que compõem esse par, o X que vem do óvulo e o Y que vem do espermatozoide, tá? Eles são diferentes do ponto de vista estrutural e funcional. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, o cariótipo de uma mulher portadora da trissomia do 21, que é uma anomalia cromossômica numérica, em que há uma cópia extra do cromossomo 21, o cariótipo dela é representado por 47XX mais 21. Então, isso significa que ela apresenta 47 cromossomos na sua célula nucleada diploide, e que o cromossomo que está a mais é o cromossomo componente do par 21, beleza? Mudanças no número ou na estrutura dos cromossomos podem responder por diversas condições clínicas. Análises cromossômicas são indicadas para diagnóstico de vários fenótipos específicos encontrados em clínica médica ou situações clínicas gerais e inespecíficas que indicam necessidade de análise citogenética, como história familiar de alteração cromossômica, problema de fertilidade, gestante de cuidado superior a 35 anos, natimorto, morte neonatal, problema de crescimento e desenvolvimento iniciais e até neoplasias, ok? Aí, existem detalhes sobre os tipos de células mais utilizados para procedimentos de análise cromossômica. Os leucócitos, né, são amplamente utilizados de amostra sanguínea, ou então você pode tirar células sanguíneas ali diretamente, né, da medula óssea, fazendo uma punção, que aí é um procedimento mais invasivo, mas você vai pegar células em diversos estágios de divisão. Então, elas são boas também para análise. Também pode ser feita uma biópsia da pele, uma raspagem e tal, para análise dos fibroblastos, certo? Enfim, existem também especificidades sobre os diversos métodos de coloração para visualização de cromossomos. Tem o bandeamento G, que é um dos mais utilizados e disponíveis, né? O GENSA. Tem o Q, que eu acho que é com quinina, ou algum negócio assim. O bandeamento R, tem ainda outros, né, mais específicos, indicados em situações mais específicas. Mas eu vou pular essa parte, eu não queria falar muito de laboratório, não. Vamos falar de distúrbios cromossômicos.
Os distúrbios cromossômicos, lembra que são um grupo de distúrbios genéticos, tá? Então, dos distúrbios genéticos, a gente tem os distúrbios monogênicos, os distúrbios cromossômicos e os distúrbios multifatoriais. Então, a gente vai estar falando desse grupo, que é o grupo dos distúrbios cromossômicos. E os distúrbios cromossômicos, eles são divididos em dois subgrupos. Os distúrbios cromossômicos numéricos e os distúrbios cromossômicos estruturais. Então, vamos ver as diferenças agora entre esses dois subgrupos de distúrbios cromossômicos. Quadros mais comuns de cada grupo, manifestações clínicas, né, de cada quadro. Começando pelas alterações cromossômicas numéricas, tá? Então, vê. As alterações cromossômicas numéricas são alterações no número, na quantidade de cromossomos. O cariótipo do indivíduo será diferente de 46. E aí, nas alterações cromossômicas numéricas, a gente pode ter alterações na euploidia ou alterações do tipo aneuploidia. O que é a euploidia? Euploidia é um múltiplo, por definição, é um múltiplo exato da haploidia. Então, pensa, uma célula diploide humana contém 46 cromossomos. Uma célula haploide contém a metade, 23 cromossomos. Então, o múltiplo exato da haploidia de uma espécie é a euploidia. Então, 23 é a haploidia, 46 é a diploidia, aí 69, triploidia, Ave Maria, 92 é a tetraploidia e por aí vai, tá? Então, euploidia é múltiplo exato da haploidia de uma espécie e a haploidia nada mais é do que o número de cromossomos de um gameta, né, nessa espécie. Então, como nossos gametas contêm 23 cromossomos, a célula haploide humana tem N igual a 23, as células somáticas são diploides, então contém o dobro de cromossomos de uma célula haploide, de um gameta, então 2N é igual a 46. E aí agora, imagina que dois espermatozoides, os espermatozoides, né, que são os gametas masculinos, pensa que um espermatozoide chega e fecunda um óvulo, um espermatozoide normal, com 23 cromossomos, um óvulo normal com 23 cromossomos, só que aí chega outro espermatozoide e também consegue fecundar o gameta feminino. Então, você tem dois espermatozoides em um óvulo, então o zigoto resultante dessa fecundação terá 69 cromossomos, né? 23 que vieram do óvulo, 23 que vieram do primeiro espermatozoide e 23 que vieram do segundo espermatozoide. Então, você vai ter uma célula triploide, 3N igual a 69, o que caracteriza, uma alteração cromossômica numérica na euploidia, certo? Então, o número de cromossomos dessa célula tá errado, né? Porque no zigoto, que era para ser uma célula 2N, ou seja, com 46 cromossomos, você tem uma célula 3N, com 69 cromossomos. E se configura como a euploidia porque o número de cromossomos que ele tem é um múltiplo exato da haploidia. Então, é uma alteração na euploidia, certo? Então, na espécie humana, essa triploidia ela também pode ser resultado de fecundação de um gameta diploide com um gameta normal, haploide. Normalmente acarreta aborto espontâneo, natimorto ou morte neonatal. Aí vê comigo. Então, eu falei que você pode ter, sei lá, um óvulo e aí dois espermatozoides fecundam esse óvulo. Então, você vai ter como resultado uma célula triploide. Ok? Mas pode haver também um gameta mal formado que não houve, né, a meiose corretamente. E aí, esse gameta, por algum motivo, é 2N, é diploide. E aí, ele fecunda um gameta normal. Então, você tem 2N com N, né? 2N mais N igual a 3N. 3N igual a 69 cromossomos. Então, é assim que pode se originar a triploidia, né? Na espécie humana. É raro, né? E quando ocorre é grave, né? Não é compatível com a vida, assim. No máximo, a criança ainda consegue nascer, em alguns casos, mas não sobrevive por muito tempo. Então, taxa de sobrevida, né, quase nula. Então, ainda tem aqui, ó, se a triploidia vier da cópia extra dos pares de cromossomo do pai, tipicamente a formação de placenta normal e os triploides são classificados como molas datiformes parciais. Já se os 23 cromossomos a mais vierem da mãe, geralmente ocorre aborto espontâneo. As tetraploidias, 4N igual a 92, menos comuns, são ainda menos compatíveis com a vida e resultam em aborto espontâneo. Então, imagina que dois gametas diploides fecundam, isso gera um zigoto, né? 4N, tetraploide. Então, é, assim, uma carga cromossômica absurda para a célula. E aí,
o feto, né, o embrião ou o feto não conseguem suportar e ocorre aborto espontâneo. Aí, aneuploidia. Pronto, então, vimos as alterações cromossômicas numéricas na euploidia. E agora vamos ver as alterações cromossômicas numéricas do tipo aneuploidia. Aneuploidia é qualquer número de cromossomos que não seja múltiplo exato de 23, tá? De forma mais prática e objetiva, aneuploidia são alterações no número de um par de cromossomos. Podem haver aneuploidias complexas. Então, por exemplo, eu tenho, imagina, o par 21, e aí você recebe uma cópia extra do cromossomo 21, então você fica com 3 cromossomos 21 ao invés de 2, que é o certo, né? Ao invés de um par, você tem um trio. Então, você tem uma cópia extra do cromossomo 21, uma trissomia do 21, é uma aneuploidia. E aí, se essa pessoa com a trissomia do 21, ela tiver todos os outros pares de cromossomos na quantidade correta, a gente diz que o cariótipo dela é 47, XX ou XY, mais 21. Então, ela tem 47 cromossomos e o par que está a mais, né, com o cromossomo a mais, é o do cromossomo 21. Só que, o que seria uma aneuploidia complexa? Você tem uma pessoa que tem uma cópia extra do cromossomo 21, então ela já tem um cromossomo 21 a mais, e aí ela tem também um cromossomo 13 a mais, tá? Então, ela tem alteração no número de mais de um par de cromossomos. E aí é uma aneuploidia complexa, mais grave, enfim, e mais rara, tá? Se formos olhar um par, um indivíduo com alteração do tipo aneuploidia pode apresentar um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos nesse par. Ah, ele pode ter 2 cromossomos a mais ao invés de um? Pode. Ele pode ter 2 cromossomos a menos ao invés de um a menos? Pode. Mas aí também já são alterações mais graves, mais raras, né? E menos compatíveis com a vida. Aí, pronto. Exemplos de aneuploidias das mais comuns, né? E compatíveis com a vida. Trissomia do 21, trissomia do 13, trissomia do 18, trissomia do X, monossomia do X e o 47XXY, né? Que é o mais comum, o cariótipo mais comum na síndrome de Klinefelter. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses cariótipos. Ah, e você pode ter uma trissomia do cromossomo 1? Pode, mas normalmente vai acarretar aborto espontâneo, né? A criança não vai conseguir chegar ao nascimento com vida, tá? Então, acho que eu citei agora a trissomia do 21, trissomia do 13, trissomia do 18, trissomia do X, monossomia do X, 47XXY, são as mais compatíveis com a vida e as mais comuns, tá? Uma das grandes causas de aneuploidia são erros na anáfase da meiose. Durante o processo de disjunção, que seria a separação dos cromossomos na meiose 1 ou a separação das cromátides irmãs na meiose 2, pode haver segregação incorreta dos cromossomos, originando células com uma cópia a mais ou a menos de um par de cromossomos. Em resumo, a não disjunção meiótica é o mecanismo mais comum das aneuploidias. Entretanto, não é o único mecanismo possível. Também pode ocorrer não disjunção mitótica após as clivagens iniciais do zigoto. Então, imagina que eu formei um zigoto normal. Então, um óvulo com 23 cromossomos, um espermatozoide com 23 cromossomos fecundaram o zigoto. Então, você tem um zigoto com 46 cromossomos, cariótipo normal, só que ele começa a sofrer as mitoses sucessivas, né? Ali dos momentos iniciais da embriogênese. E aí, imagina que em uma das mitoses houve falha na segregação das cromátides. E aí, você tem que uma das células uma célula originada ali da falha vai apresentar o cariótipo anormal, vai sofrer mitose e vai passar esse cariótipo anormal, né, para suas células filhas e para suas células descendentes, né? Então, células com cariótipo, no caso, as células originadas da falha pós-mitótica do zigoto vão ter o cariótipo anormal, sofrerão mitose, gerando mais células com cariótipo anormal. Enquanto células com cariótipo normal vão sofrer mitose e gerar células com cariótipo normal. Então, você tem um indivíduo mosaico, que é uma população de células desse indivíduo tem um cariótipo normal e outras células, né, outra população de células vai ter o cariótipo anormal.
Então, o mosaicismo é quando o indivíduo ele tem 2 ou mais cariótipos, ele tem mais de um cariótipo, tá? E aí pode ser o cariótipo normal mesclado com anormal, né? Em diferentes proporções. Ele pode ter mais células com cariótipo anormal do que com cariótipo normal, ou o contrário, pode ter mais células com cariótipo normal do que com anormal, ou mais balanceado, tá? Isso é bem variável. O mosaicismo pode ser do tipo numérico ou estrutural. Então, pode haver um grupo, uma população de células com um número de cromossomos diferente da outra população de células, ou ainda pode haver uma população de células com alterações na estrutura do cromossomo, mas não no número, não na quantidade de cromossomos, e outra população de células com a estrutura dos cromossomos intacta, né? Preservada, enfim, normal. E aí tem uma imagenzinha aqui mostrando os erros na meiose, né? Então, vamos tentar visualizar. Ó, aqui você tem uma meiose normal nessa primeira coluna da esquerda. Não, da esquerda, da direita. Não, tá certo, é da esquerda, assim, espelhando, né? Tá certo, é da esquerda. Enfim. Enfim, mas esse daqui. Uma célula, ó, vai separar os cromossomos, sem separar as cromátides, né, de cada cromossomo. E aí, ó, cada célula recebe um par diferente, que ainda tá, né, com as cromátides ali unidas pelo centrômero. Então, cada célula recebe um cromossomo do par duplicado. Na meiose 2, você tem a separação das cromátides. Eita, nem tá mostrando. Na meiose 2, a separação das cromátides. Uma cromátide é enviada para cada célula. Tá vendo? E aí, aqui, nessa coluna do meio, temos um erro na meiose 1. Então, você envia o par de cromossomos para uma célula e aí a outra célula não recebe nada. E aqui, erro na meiose 2. Então, tudo certo na meiose 1, separei os cromossomos, mas errei na separação das cromátides. Então, uma célula vai receber as 2 cromátides do cromossomo duplicado e a outra não vai receber nada, quando era para cada uma receber uma, lembra? Então, é isso, mais ou menos, né, dos erros ali na meiose gamética, os erros mais comuns, né, ocorrendo aí, né, na anáfase, seja a anáfase 1 da meiose 1, seja a anáfase 2 da meiose 2. Observação das aneuploidias, né, alguns conceitos. Nulissomia é o cariótipo 2N-2. Então, 2N é quem? 46. 46 menos 2, 44. Então, é a perda de um par inteiro de cromossomos. Tem efeito letal, exceto em casos de mosaicismo. Monossomia, cariótipo 2N-1. 46 menos 1, 45. Então, a monossomia é quando apenas um representante do par está presente. Geralmente é letal, exceto na monossomia do X. Trissomia, 3 cromossomos, onde era para haver um par de cromossomos. Então, cariótipo 2N mais 1, ou seja, 47. A maioria das trissomias é letal, mas algumas são compatíveis com a vida. Trissomias do 13, 18, 21, trissomia dos alossomos, né? Então, XXX, né? Que é a trissomia do X. Embora resultem... algumas são compatíveis com a vida, mas ainda assim resultam em malformações e aumentam o risco de aborto espontâneo ou morte pós-natal. Tetrassomia, 2N mais 2 é o cariótipo. Então, o indivíduo apresenta 48 cromossomos, né? 46 mais 2. Se não for nos alossomos, é letal. Então, a tetrassomia dos cromossomos sexuais, ela ainda é permitida, né? Ou seja, ainda é compatível com a vida. Mas a de outros pares de cromossomos, se for em qualquer autossomo, o desfecho é aborto espontâneo, tá? Pentassomia, assim, falando de forma, generalizando, né? Mas, não sei, já deve ter tido algum caso que o indivíduo foi concebido, enfim. Aí a pentassomia, né, ainda mais rara,
o cariótipo 2N mais 3, igual a tetrassomia, se não for nos alossomos, é letal, com o desfecho sendo aborto espontâneo. Um exemplo de pentassomia, ainda compatível com a vida, embora atrelada a muitas, assim, a múltiplas malformações, é o 49XXXXX. É a pentassomia do X. A pessoa, né, apresenta 5 cromossomos X. Então, no total, aí, ela tem 49 cromossomos. E os 3 que estão a mais, né, são os cromossomos X. Pronto, aí, vamos ver alguns lembretes aqui. Coloquei. Erro de disjunção pode ocorrer na meiose 1 e ou na meiose 2. Em trissomias ocasionadas por erros na disjunção materna, é mais comum que a falha aconteça na meiose 1. Falhas de disjunção podem ocorrer em qualquer par, mas a mais comumente observada em nativivos são a trissomia do 21, trissomia do 18, trissomia do 13, trissomia do X, monossomia do X e 47XY. Isso significa que estes 6 erros, trissomia do 21, trissomia do 18, trissomia do 13, trissomia do X, monossomia do X e 47XY, quando ocorrem de forma isolada, possibilitam mais a vida do que trissomias ou monossomias ocorridas em outros pares. A maioria das monossomias, por sinal, é letal. Com a exceção do par XY, os membros de um mesmo par são parecidos. Cromossomos homólogos contêm a mesma informação genética na mesma sequência. O que pode variar é a forma do gene, o alelo. Assim, os membros de um par são indistinguíveis entre si microscopicamente, de novo, exceto XY. Observe os membros do par 4, né, que eu coloquei uma imagem. Parecem 2 cromossomos idênticos em tamanho e são iguais em informação genética, mas molecularmente apresentam pequenas diferenças. Então, ó, o par 4 aqui. E aqui você tem um cariótipo, né, pra gente conseguir visualizar. O cariótipo, ó, a gente olha primeiramente que esse indivíduo ele é XY. Aí, ó, em cada, par de cromossomos, né, você tem, apenas 2 cromossomos. Um que veio da mãe, que foi do pai. Esse pode ter vindo do pai, esse pode ter vindo da mãe, enfim. Ou o contrário. E aí... Opa, cheguei aqui, vi que eu tenho 3 cópias do cromossomo 18. Então, essa pessoa, né, tem um trio, onde era para ter um par de cromossomos. Então, trissomia do 18, tá? Que é a principal causa da síndrome de Edwards. Ok. Então, vamos ver agora as alterações cromossômicas numéricas autossômicas, seguida das alossômicas e tal. Vamos ver as alterações cromossômicas numéricas mais importantes do ponto de vista clínico e compatíveis com a sobrevida pós-natal. Trissomia do 21, trissomia do 18, trissomia do 13, distúrbios numéricos dos autossomos, tá? Vamos falar desses primeiro. Trissomia do 21, uma cópia extra do cromossomo 21, cariótipo do indivíduo 47XX mais 21 ou 47XY mais 21. A trissomia do 21 é resultado de não disjunção meiótica do par 21, que pode ocorrer na meiose materna, na maioria dos casos, normalmente durante a meiose 1 ou na meiose paterna, em geral na meiose 2. O risco de ter um filho portador dessa trissomia aumenta com o aumento da idade materna. A trissomia do 21 é a principal causa da síndrome de Down, mas não é a única causa possível. A síndrome de Down também pode ser causada por translocação robertsoniana, veremos em alterações cromossômicas estruturais. Pode ser causada por mosaicismo, por exemplo, o zigoto apresenta a trissomia do 21, mas durante sua clivagem inicial ele perde em uma das mitoses um dos cromossomos 21, o que gera uma população de células com cariótipo normal, 46 cromossomos, enquanto outra população de células descende da célula com cariótipo anormal. Então, 47 cromossomos, em que o cromossomo que está mais é o 21. O fenótipo dos indivíduos mosaico pode ser mais brando, mas depende muito da proporção de células com cariótipo anormal e a quantidade de células com cariótipo normal. E ainda, né, a síndrome de Down pode ser causada por trissomia parcial do 21. A gente vai entender melhor, né, esse fenômeno em alterações cromossômicas estruturais, assim como a translocação robertsoniana que eu comentei antes.
Em qualquer uma das causas e dos cariótipos responsáveis pela síndrome de Down, o efeito fenotípico é quase sempre o mesmo. É bem característico, baixa estatura, braquicefalia, occipulso achatado, pescoço curto, pele da nuca frouxa, orelha com aspecto dobrado, implantação baixa, fenda palpebral elevada, pele nasal achatada, boca normalmente aberta e com a língua grande para fora, mãos curtas e largas com uma única prega palmar característica e hipotonia. É a linha cismética. Esqueci. Outras manifestações clínicas da síndrome de Down incluem doenças cardíacas congênitas, os que apresentam, né, alguma malformação cardíaca congênita têm maior risco de sofrer aborto espontâneo e risco maior para mortalidade pós-natal. Outras manifestações clínicas, né? Tem alguns achados que também estão presentes na doença de Alzheimer, como atrofia cortical, dilatação ventricular, emaranhados neurofibrilares, o que sugere, né, senilidade precoce, tá? A síndrome de Down está associada ao aumento do risco de leucemia e algumas malformações específicas são mais observadas na síndrome de Down do que em outros distúrbios. É a exemplo da atresia duodenal e da fístula traqueoesofagiana. A observação é que, diferentemente do que vemos na trissomia do 21, o risco de síndrome de Down por translocação ou por trissomia parcial não está relacionada, não tem a ver com a idade materna. Aí agora a trissomia do 18, a cópia extra do cromossomo 18, cariótipo do indivíduo 47XX mais 18 ou 47XY mais 18. Assim como na trissomia do 21, o aumento da idade materna aumenta o risco de concepção de uma criança com esse cariótipo. A trissomia do 18 é a principal causa da síndrome de Edwards, mas outras causas mais raras incluem a translocação de todo o cromossomo 18 ou de parte dele e também, né, outra causa, o mosaicismo, com fenótipo variável, em geral um pouco mais brando. O fenótipo da síndrome de Edwards envolve hipertonia, cabeça com occipúcio proeminente, mandíbula retraída, orelhas com implantação baixa e formadas de forma incorreta, externo curto, unhas hipoplásicas, calcanhar proeminente, mãos e aspectos com aspecto característico. Mãos e pés com aspecto característico. As mãos, normalmente a gente encontra, né, o dedo indicador, né, o segundo dedo e o dedo mindinho, o quinto dedo, sobrepostos ao terceiro e quarto dedo, tá? Então, é um sinal característico. Os pés, né, com aspecto em cadeira de balanço, que também é encontrado na síndrome de Patau. O paciente com síndrome de Edwards também apresenta atraso mental, falha no desenvolvimento e malformações do coração. A maioria das gestações com cariótipo 47, par sexual mais 18, resulta em aborto espontâneo. As crianças portadoras da trissomia de 18 que conseguem nascer, em geral, não apresentam alta taxa de sobrevida. Além disso, a maior parte dessas crianças é do sexo feminino, segundo Thompson talvez devido à sua sobrevivência preferencial. Trissomia do 13, a cópia extra do cromossomo 13, cariótipo 47XX, pois eu tô falando tudo errado, 47XX mais 13 ou 47XY mais 13. A trissomia do 13 é a principal causa da síndrome de Patau. Mais uma vez, não é a única causa possível. Outra causa possível, né, para a ocorrência dessa síndrome é a translocação. O fenótipo da síndrome de Patau é marcado por testa inclinada, microcefalia e largas suturas, microoftalmia, coloboma de íris ou até ausência dos olhos. No caso de microoftalmia, são os olhos pequenos. Orelhas formadas de modo incorreto, presença da fenda labial e palatina, mãos cerradas com o segundo e quinto dedo sobrepostos ao terceiro e ao quarto, o mesmo ocorre na trissomia do 18. Pés com aspecto de cadeira de balanço, que também é encontrado na trissomia do 18. Polidactilia, né? Retardo de crescimento, atraso mental, acompanhado de malformações do sistema nervoso central, holoprosencefalia, arrinencefalia, né? Também estão presentes. Pode haver defeitos cardíacos congênitos, malformações genitais, como útero, bicórnio e ovários hipoplásicos no sexo feminino e criptorquidismo no sexo masculino. E problemas renais, como os rins policísticos. E a trissomia do 13, né, feito a maioria das outras trissomias, está associada ao aumento da idade materna. E o cromossomo extra
normalmente surge de não disjunção na meiose 1 materna. Ok? E aí agora vamos falar dos distúrbios dos alossomos. Mas aí, antes de falarmos sobre as alterações numéricas em cromossomos sexuais, devemos conhecer melhor esses cromossomos. A espécie humana apresenta um par de cromossomos sexuais, em que o cromossomo Y normalmente leva ao desenvolvimento do sexo masculino, enquanto a ausência do Y leva quase sempre à formação de gônadas femininas. Mas por quê? Sabemos que os cromossomos X e Y são estruturalmente diferentes, que, em geral, mulheres apresentam o cromossomo X em dose dupla e que os homens são portadores de um X e um Y, e que os genes contidos no Y, em especial o gene SRY, são cruciais para a produção de andrógenos e para a produção do testículo, né, durante a vida fetal. Mas existem mulheres XY, assim como existem homens XX. Vamos entender. Cromossomo Y é um cromossomo pequeno, pobre em genes, contém cerca de 50 genes. Ele é menor em comparação aos outros cromossomos, tanto os autossomos como o próprio X, né? Os genes presentes no Y estão atrelados ao desenvolvimento gonadal e genital. Desse modo, a presença de Y normalmente leva à via de desenvolvimento testicular. Então, vamos relembrar. A partir da 6ª semana embrionária, as células germinativas migram para as cristas gonadais, oriundas do mesoderma, e são circundadas por cordões sexuais para formar um par de gônadas. Esse par de gônadas primitivas é bipotencial, indiferenciado, independentemente do cariótipo sexual ser XX ou XY. Acontece que em determinado momento, a presença do Y vai levar a uma via e a ausência do Y leva a outra via, né? Então, você tem aqui, é como se eu estivesse partindo das gônadas primitivas, bipotenciais, indiferenciadas, e aí, se o cariótipo desse indivíduo tiver o Y, mais especificamente os genes contidos no Y, né, os genes do desenvolvimento masculino, aí o feto pega o caminho do desenvolvimento testicular. Mas se não tiver o Y ou os genes de determinação sexual presentes no Y, aí essas gônadas primitivas, elas entram no caminho, né? Elas pegam o caminho do desenvolvimento ovariano. Então, em determinado momento, se o Y estiver presente, alguns genes contidos nele começarão a atuar, a se expressar, estimulando o aparecimento de testículos, túbulos seminíferos, células de Leydig. As células de Leydig, por sua vez, são estimuladas pelo HCG placentário a secretarem andrógenos. Estes andrógenos estimulam os dutos mesonéfricos do feto, o que tem como consequência a formação dos dutos masculinos. Os hormônios produzidos pelas células de Sertoli suprimem o desenvolvimento dos dutos paranéfricos, que então regridem, enquanto na ausência de Y, a gônada forma um ovário. Ela segue o caminho, a via de desenvolvimento ovariano. Então, esse ovário, né, vai apresentar um córtex, uma medula. E é na medula que as ovogônias, originadas das células germinativas, começam a se desenvolver, dando origem a ovócitos primários que param em prófase 1 da meiose 1 durante a vida fetal. Os ovócitos primários só voltam a se desenvolver muitos anos depois, a partir da puberdade, quando eles continuam, né, finalizam a sua divisão, a meiose 1, originando o ovócito secundário, que então vai ser liberado, né, do folículo ovariano, entra na trompa e ali, na tuba uterina, vai ocorrer a fertilização. Se houver fertilização, o ovócito secundário, ele finaliza a meiose 2, originando um óvulo e um glóbulo polar, né? A gente viu tudo isso. Então, como não há células de Leydig e, consequentemente, não há secreção de andrógenos, os dutos mesonéfricos regridem e os paramesonéfricos desenvolvem-se no sistema de ductos femininos. Então, é assim que acontece o desenvolvimento sexual, assim, das gônadas, da genitália, do ponto de vista embriológico. Vimos que X e Y não são homólogos, porém, na meiose masculina, o cromossomo X e Y ficam pareados por segmentos
nas pontas de seus braços curtos. Nessa região, os cromossomos sexuais XY sofrem recombinação, como os autossomos, mais especificamente em uma região chamada região pseudo-autossômica. As cópias dessa região ligadas ao X e ao Y são homólogas. Há ainda um segundo segmento pseudo-autossômico, na parte distal do braço longo do X e do braço longo do Y. O que acontece é que, se houver crossing, recombinação, entre X e Y fora da região pseudo-autossômica, pode-se ter um Y. O que acontece... O que acontece é que, se houver crossing entre o X e Y fora da região pseudo-autossômica, pode-se ter um cromossomo X com genes do Y, que adquiriu esses genes ali por translocação, né, por crossing entre segmentos não homólogos, bem como um cromossomo Y que perdeu os genes determinantes do desenvolvimento masculino. Agora é só pensar um pouquinho. Se o gene SRY, o gene determinando o sexo no Y, que está lá no Y, leva ao desenvolvimento testicular, se eu tiver um cromossomo X que ganhou, né, que pegou, que roubou esse gene, eu vou ter um cromossomo X com o gene SRY, dando origem fenotipicamente, né, a um fenótipo masculino, tá? Porque o SRY vai levar ao desenvolvimento testicular. E aí você tem esse SRY ali no X. Então, mesmo que não tenha o cromossomo Y, tem o gene, né? Então, por isso, tá? Existem homens XX. E como é que acontece com as mulheres XY? É só pensar em um cromossomo Y sem o gene SRY. Esse gene pode ter sido deletado, mutado, translocado. E então, né, vai resultar em fenótipo feminino. Então, eu tô me restringindo ao fenótipo, né, o tipo de genitália e de gônadas formadas. Mas também tem que ser levado em consideração a identidade de gênero do paciente nesse processo. E aí, ó, no braço longo de Y também estão localizados genes importantes para a espermatogênese. Como os genes DAZ, tá? Tem os AZF também, AZFA, AZFP, AZFC. Que são importantes para a produção, né, dos espermatozoides. E aí, deleções nessas regiões estão associadas à azoospermia não obstrutiva, que é a ausência de espermatozoides detectáveis no sêmen, em que a causa não é a obstrução de nenhum canal do sistema urogenital masculino, né, do sistema reprodutor masculino. Ou a grave oligospermia, baixa quantidade de espermatozoides no sêmen. Não sei se é lenda urbana, né, mas há uma história que diz que o cromossomo X foi descoberto antes do Y. Aí, como não sabiam quem era esse cromossomo X, nomearam ele de cromossomo X. O X é a incógnita, né? Não sabemos quem é você. Aí, mais tarde, descobriram o Y associado ao X e colocaram esse nome porque Y é a letra que vem depois do X no alfabeto. Aí pegou e é por isso que ficou, né? Porque eu sempre achei que cromossomo XY tinha a ver com o formato, com a estrutura, com a morfologia dos cromossomos, mas não é. Tem a ver com a história da descoberta do par sexual mesmo. O cromossomo X é um cromossomo grande, né, em contraste com Y. Contém cerca de 900 genes. Em pessoas com mais de um cromossomo X, por exemplo, mulheres, por exemplo, pacientes Klinefelter, por exemplo, pessoas com trissomia do X, tá? Então, pessoas com mais de um cromossomo X, então pessoas XX, pessoas XXX, pessoas XXY, Klinefelter. Um cromossomo X fica ativo. Eu falei, por exemplo, mulheres, né? Mas lembra que eu tinha acabado de falar que pode ocorrer mulheres XY, né? No caso, nas mulheres com o cariótipo padrão XX. Né, biológica. Aí, em pessoas com mais de cromossomo X, um cromossomo X fica ativo nas células somáticas e todos os outros X são inativados. Se a pessoa tiver mais um X, fica um X ativo, o outro X fica inativado. Se a pessoa tiver mais 2X, um fica ativo e os outros dois ficam inativados. Deu pra entender? Ó, pensando no padrão,
A mulher biológica XX, ela tem um X ativo e um X inativo nas suas células somáticas, enquanto o homem biológico XY tem o seu único cromossomo X ativo. Portanto, a inativação do X em indivíduos XX, ou indivíduos com mais de um X, serve para igualar a expressão de genes ligados ao X nos sexos. É a teoria da compensação de dose, é para compensar a dose de genes expressos em ambos os sexos em uma espécie. Então, de maneira grosseira, ia ser injusto, né? Ia ser até uma sobrecarga a mulher expressar 900 genes a mais que o homem. Porque o X tem 900 genes e o homem só tem um X, a mulher tem 2X. Então, tem que inativar um dos X para compensar a dose. Só que essa ativação do X, ela não é completa, ela não é total. Você não inativa todo o cromossomo X. Ocorre a inativação mais ou menos aí de 80%, 80%, 85% do X inativo, tá? Então, uma parte dele ainda fica ativo, ainda fica se expressando. Ó, vê. Enfim, o X inativo é visualizado em células interfásicas no núcleo com conformação característica e esse estado é denominado corpúsculo de Barr. Além disso, na fase S do ciclo celular, o X inativo replica-se mais tarde do que o X ativo. A inativação do X ocorre na terceira semana do desenvolvimento embrionário, principalmente por metilação do DNA com auxílio da enzima DNA metiltransferase. É importante ressaltar que nem todos os genes do X inativo são submetidos à inativação. Aquilo que a gente falou, uma parcela de genes permanece inativa no X inativo, mas uma pequena parte continua ativa. Então, isso significa dizer que alguns genes presentes no X inativo eles escapam da inativação e se expressam. Ou seja, eles são expressos. Calma, eu tô sentindo que eu tô sendo meio confusa. Mas vai dar certo. Meu Deus, eu vou me ver toda de lado o vídeo todo. Eu não gosto muito desse ângulo. Ok. Ó. Parece um pouco confuso. Mas a gente tá dizendo, basicamente, que o X inativo não é 100% inativo. Alguns genes dele, né, escapam da inativação, se expressam. E esses mesmos genes continuam sendo expressos pelo outro X, o X ativo. Então, ocorre a expressão dupla, genes expressam-se ao mesmo tempo pelo X ativo e pelo X inativo. E tem uma questão que esses genes que ficam ativos no X não são aleatórios, tá? Normalmente são aqueles genes que fazem parte da região pseudoautossômica. Ou seja, são segmentos homólogos, segmentos do X homólogos aos segmentos homólogos do Y. Então, é a região ali homóloga, né? A chamada pseudoautossômica. O gene de inativação do X é expresso pelo próprio X inativo e ele fica silencioso no X ativo. Aí, o que acontece nas células masculinas? Você só tem um X, né? Tem um X único. E aí, esse X, o gene que inativa o X, ele fica silencioso também. Ó, o gene de inativação do X, que é o XT, produz um RNA não codificante que permanece no núcleo se associando ao cromossomo inativo. O último detalhe interessante é que normalmente a inativação do X é aleatória nas células femininas. Isto é, em uma célula do meu olho esquerdo, o X que eu recebi da minha mãe pode estar ativo, se expressando, e o X que eu recebi do meu pai pode estar inativo, silencioso, lá, calado. Enquanto em uma célula do meu olho direito, pode haver o contrário. O X que eu recebi da minha mãe está inativo agora, e o X do meu pai está ativo, se expressando, e é por isso que a mulher é um mosaico, tá? Porque algumas células você vai ter o X materno ativo, em outras células o X de origem paterna ativo, tá? É raro, mas por isso uma mulher heterozigota para daltonismo, ela pode apresentar o daltonismo em um olho e no outro não, já que esse problema visual tem um padrão de herança ligado ao X. Por outro lado, a inativação pode não ser aleatória, quando há presença de um X estruturalmente anormal. Tá? Então, normalmente, a inativação do X ela é aleatória, tá? E as células que descendem, né, de células com, sei lá, o X de origem paterna inativada vão ter as suas células filhas, as suas descendentes,
com o X paterno inativado. Eu falei inativado ou ativado? Enfim, ó. Pensa. Um zigoto XX. Então, lá ali na terceira semana, um grupo de células inativou o X de origem paterna e outro grupo de células inativou o X de origem materna. Então, as células que descendem das que inativaram o X paterno, elas vão ter inativado o X paterno. E as que descendem das células em que o X materno está inativado, elas vão ter o X materno inativado, tá? Então, não é que, assim, durante a vida você fica inativando o X, ativando o outro, sabe? Isso já é determinado desde a embriogênese, tá? A partir ali da terceira semana, que é quando começa, né, a ocorrer a inativação de X, feito eu disse, normalmente de maneira aleatória, mas em alguns casos essa inativação pode não ser aleatória, quando, né, há a presença de um X estruturalmente anormal. Devido a esta inativação preferencial do X anormal, tais anomalias cromossômicas do X são bem mais toleradas que as anomalias similares dos autossomos, em consequência são observadas com mais frequência. Então, você tolera mais ter, tipo, uma pentassomia do X, mas se houver uma pentassomia de um cromossomo autossômico, é letal, tá? E aí é por isso, é por causa dessa inativação de X e ainda mais uma inativação preferencial dos X anormais, tá? Então, você pode, inclusive, ter um cariótipo numérico normal, 46 cromossomos, eu tenho 2X, mas um dos meus X, ele veio com uma estrutura ali, um erro na estrutura, uma deleção, enfim, né, algum erro estrutural, alguma anomalia estrutural, e aí, preferencialmente, o X anormal é inativado. Padrões não aleatórios de inativação têm o efeito geral de minimizar, mas não de eliminar, as consequências clínicas do defeito cromossômico em particular, tá? Então, vamos fazer alguns lembretes, né, para sintetizar tudo que a gente falou. A inativação normalmente é aleatória, exceto se algum dos X estivesse anormal. Isso quer dizer que, em casos de anormalidade estrutural em algum dos X, este pode ser propositalmente inativado, minimizando as consequências do defeito genético. Em algumas células do corpo feminino, a Zendaya, porque eu botei a Zendaya sendo cromossomo X, e o Tom Holland sendo cromossomo Y, que ele é pequenininho. Aí pronto, mas vê, em algumas células do corpo feminino, o cromossomo X materno está inativado, enquanto em outras, o cromossomo X paterno está inativado. Então, é um mosaicismo feminino, a mulher é um mosaico e tal. O cromossomo X inativado não fica 100% calado. Alguns genes ainda se expressam, escapam da inativação, e por isso a inativação do X não é total, é parcial, tá? Inativação parcial do cromossomo X. Aí vem, será que eu botei alguma coisa aqui massa pra gente ler? Ó, vamos lá. Vamos falar dos distúrbios numéricos dos alossomos. A gente vai ver 4 mais as variantes de cada um deles. Então, 47XXY, duplo Y, trissomia do X e monossomia do X. As anomalias dos cromossomos sexuais, como as anomalias dos autossomos, podem ser numéricas ou estruturais e podem estar presentes em todas as células ou em forma de mosaico. A aneuploidia dos cromossomos X e Y são relativamente comuns, e as anomalias dos cromossomos sexuais estão entre as mais comuns de todos os distúrbios genéticos humanos. Fenótipos associados a estes defeitos cromossômicos em geral são menos graves que aqueles associados aos distúrbios autossômicos comparáveis devido à inativação do X, e o aparente conteúdo gênico do Y minimiza as consequências clínicas dos desequilíbrios de cromossomos sexuais. Ok? Aí vamos lá, ó. 47XY, XXY. O cariótipo 47XXY normalmente resulta de erros na meiose 1 paterna ou, nos casos de origem materna, na meiose 1 materna. O restante dos casos é atribuído a erros na meiose 2 materna ou a erros mitóticos pós-zigóticos, em que o resultado neste último caso, é o mosaicismo, e o cariótipo mosaico mais comum é 46XY ou 47XXY. Tipo, é uma população de células que vai ter 46XY e outra população que vai ter 47XXY, né? O cariótipo, nossa, eu tô hoje
O cariótipo 47XXY causa síndrome de Klinefelter. Pacientes altos, magros, pernas longas, com sinais de hipogonadismo que começam a aparecer a partir da puberdade, testículos pequenos, características sexuais secundárias subdesenvolvidas, infertilidade devido à falha de desenvolvimento das células germinativas. Pode haver ginecomastia, valores mais baixos em testes de desempenho intelectual, dificuldade de aprendizado, compreensão verbal e habilidade de linguagem abaixo do esperado. O fenótipo tende a ser relativamente brando porque um dos dois cromossomos X é inativado. Variantes da síndrome de Klinefelter incluem cariótipos como 48XXY, XXXY, 48XXYY, 49 XXXXY, tá? 4 cromossomos X e um Y. Embora as cópias extras de cromossomos X estejam inativadas. Cromossomos X adicionais são responsáveis por fenótipos mais anormais em níveis correspondentes, ou seja, quanto mais X, maior o grau de dimorfismo, de defeitos no desenvolvimento sexual, de prejuízos cognitivos. Aí agora o duplo Y. O cariótipo 47XYY é o cariótipo conhecido como supermacho. Normalmente é resultado de não disjunção paterna na meiose 2, então gera um espermatozoide duplo Y, né, que vai fecundar um gameta feminino normal, um óvulo X, gerando esse cariótipo XYY. Variantes menos comuns, como 48XXYY e 49XXXYY, compartilham características com a síndrome de Klinefelter. O fenótipo atrelado ao cariótipo sexual XYY não é obviamente anormal. Muitas vezes, homens com esse cariótipo não podem ser diferenciados de homens com cariótipo normal. Em geral, pessoas XYY apresentam inteligência normal, fertilidade normal e não são dismórficos. Há aumento do risco de problemas educacionais e comportamentais, bem como aumento da chance de ter um filho cromossomicamente anormal. Alguns podem ter dificuldade de aprendizagem, atraso de linguagem e de leitura, déficit de atenção, hiperatividade, QI um pouco abaixo da média. No entanto, um estereótipo comum atribuído a esse cariótipo, né, o cariótipo XYY, está equivocado e deve ser desconstruído, que durante muito tempo disseminava-se que homens duplo Y eram mais agressivos. No entanto, a agressividade acentuada e psicopatologias graves não são características comuns da síndrome, né? Existia essa informação falsa de que a maioria dos homens nos presídios eram portadores de cariótipo XYY. E aí isso foi derrubado, né? No livro fala que a agressividade acentuada não é característica comum da síndrome. Massa, trissomia do X, um cariótipo 47XXX, então você tem um X a mais, em pessoas com duplo X já, né? Como pessoas XX. A trissomia do X ou triplo X em mulheres está atrelada principalmente a problemas de aprendizagem, estatura acima da média, comportamento anormal durante a transição da adolescência para a vida adulta, podendo ser acompanhado mais raramente de alguma psicopatologia, comportamento antissocial. As variantes, a tetrassomia do X, é o cariótipo 48XXXX, e a pentassomia do X, que é o cariótipo 49XXXXX, 3x a mais, incluem retardos do desenvolvimento físico e mental mais graves, proporcionalmente. Mesma coisa das variantes de Klinefelter. À medida, né, que a quantidade de cromossomo X aumenta, a gravidade das alterações também tende a aumentar, né? Mas essas cromossomopatias, elas são mais bem toleradas porque você vai ter a inativação dos cromossomos X a mais, né? Então, só um fica ativado e o resto fica parcialmente inativado. Mas ainda assim, quanto mais X, mais graves, né, são as alterações, mais presentes, né, e, enfim, aparentes, evidentes, são os defeitos, tá? E aí agora, né, a gente falou muito de cromossomopatias com um cromossomo a mais, ou com 2 cromossomos a mais, como esses que a gente viu, ou com 3 cromossomos a mais. Mas agora a gente vai falar de uma cromossomopatia com um cromossomo a menos, tá? Que é a monossomia do X, que o cariótipo é 45X. Algumas pessoas representam o cariótipo como 45X0, mas o livro fala que essa representação tá errada, equivocada, tá? É 45X.
Esse cariótipo, quando não resulta em aborto espontâneo, é o principal relacionado à ocorrência da síndrome de Turner em nativivas. Contudo, outros cariótipos mosaicos ou algumas alterações estruturais são responsáveis pela ocorrência da síndrome de Turner. De qualquer modo, né, seja qual for a causa, seja qual for o cariótipo na síndrome de Turner, as manifestações abrangem baixa estatura, digenesia gonadal, pescoço alado, linha baixa de implantação dos cabelos, tórax em escudo com mamilos espaçados, há aumento do risco de anomalias cardiovasculares e da frequência dessas anomalias, né? Também aumento da frequência de anomalias renais. Um sinal comum ao nascimento é o edema no dorso dos pés, que é útil no diagnóstico. A inteligência é média ou acima da média, podendo, no entanto, ser acompanhada de déficit na percepção espacial, na organização motora ou na execução motora fina. O QI verbal é geralmente superior ao não verbal, o que impõe necessidade de intervenção educacional, especialmente matemática em alguns dos casos. Ao contrário de outras aneuplasias de cromossomos sexuais, as mulheres com síndrome de Turner, em geral, podem ser identificadas ao nascimento ou antes da puberdade por suas características fenotípicas distintas. A síndrome de Turner é muito menos comum que outras aneuplasias de cromossomos sexuais, inclusive a maioria dos casos de cariótipo 45X resulta em aborto. Ok. Acabamos a parte de distúrbios cromossômicos numéricos, tanto dos autossomos como dos alossomos. Mas aí eu vou fazer agora um grande parênteses antes de ir para os distúrbios cromossômicos estruturais. Pra gente falar um pouquinho de distúrbios do desenvolvimento sexual, tá? Então, só para fechar com chave de ouro, 24 quilates, essa parte de alossomos, distúrbios relacionados aos alossomos, embora a gente esteja dentro do subtópico de alterações cromossômicas numéricas, eu queria pegar um gancho para a gente falar de outros distúrbios do desenvolvimento sexual e gonadal. A gente viu que o cromossomo Y, mais especificamente os genes contidos nele, têm um papel essencial na determinação primária do sexo biológico durante a vida fetal. A presença do Y, relembrando, estimula o aparecimento de testículos, túbulos seminíferos e células secretoras de andrógenos, estimulados pelo HCG no embrião. Enquanto a ausência do Y desvia o caminho para o desenvolvimento ovariano. Então, você não tem ali as células de Sertoli produzindo os hormônios que vão suprimir o ducto paramesonéfico. Então, esse ducto paramesonéfico ele vai se desenvolver, originando os ductos femininos. Você não tem a formação de testículos, né? Então, as gônadas bipotenciais, elas se diferenciam em ovários, tá? Com córtex, medula. As células germinativas dão origem às ovocônias lá na medula do ovário. Enfim. Aí a gente viu também que o indivíduo XY, ele pode ter tido o gene SRY deletado ou mutado, o que resulta na formação de ovários e características sexuais femininas. Da mesma forma, um homem XX pode apresentar o gene SRY por translocação e codificar fatores de transcrição que levam ao desenvolvimento testicular. O gene SRY é crucial para a ativação do gene SOX9, que é um fator de transcrição localizado no braço longo do cromossomo 17. Imagine que um indivíduo com cariótipo convencional XY expressa normalmente o gene SRY, ele tem o gene SRY, esse gene não foi nem mutado, nem deletado, mas que agora quem está mutado é o gene SOX9, mutado, deletado. O resultado é um distúrbio do desenvolvimento sexual em que, fenotipicamente, o indivíduo é mulher, mesmo com SRY. Vamos conversar justamente sobre o papel de alguns genes autossômicos e de alguns genes ligados ao X na determinação do sexo biológico. Algumas crianças nascem com genitália externa ambígua, o que torna difícil a determinação do sexo. Em alguns pacientes ainda, tanto o tecido testicular como o tecido ovariano estão presentes. Essas condições não necessariamente são causadas por alterações citogenéticas no número ou na estrutura dos cromossomos, mas podem ser decorrentes de distúrbios monogênicos ou até de causas não genéticas. Exemplo, uma mãe que utiliza progesterona durante a gravidez de um indivíduo XY, pode haver nascimento de uma criança com genitália ambígua, porque a progesterona compete com a testosterona, que é importante para a formação da genitália masculina. Ou então, uma mãe que usa testosterona durante a gravidez do indivíduo XX e isso formar uma criança com a genitália ambígua masculina. Ok?
Então, dois exemplos aí opostos para a gente entender como esses distúrbios do desenvolvimento sexual podem ter origens não genéticas ou também não cromossômicas, né? Podem ser causados por distúrbios monogênicos, como eu falei, feito uma mutação no gene SOX9. Alguns indivíduos XY com fenótipo feminino podem apresentar o gene SRY, mas desenvolveram um ovário por causa da atuação excessiva de um outro gene, o gene DAX1, situado no braço curto de X. Então, a gente viu já que pode haver, fenotipicamente, né, um indivíduo feminino XX e um indivíduo feminino XY, e que pode haver fenotipicamente um indivíduo masculino XX e um indivíduo masculino XY. Pode haver ainda um indivíduo XY com um fenótipo feminino, porque não só, tipo, pela presença de algum... não só pela ausência de algum gene que leva ao desenvolvimento testicular, mas pelo excesso de um gene que suprime a atividade do SRY. Então, vê, alguns indivíduos XY têm fenótipo feminino porque apresentam... Não, peraí, eu já me perdi toda agora. Alguns indivíduos XY, eles têm o gene SRY, mas têm o fenótipo feminino porque desenvolveram um ovário devido à atuação excessiva de um outro gene, o DAX1, tá? Então, ele tem o SRY, que levaria ao desenvolvimento testicular, mas ele tem em excesso um gene que inibe o SRY. Então, é um indivíduo XY com fenótipo feminino, não pela ausência de gene SRY, pelo contrário, tem a presença de SRY, mas esse SRY está sendo inibido pelo excesso de outro gene, que é um gene ligado ao X, tá? O DAX1 situado no braço curto de X. O excesso de DAX1, devido, por exemplo, a uma duplicação, é capaz de inibir o SRY, o que, por consequência, impede a formação de testículos e leva à via de desenvolvimento ovariano. Outro exemplo é o do SOX9, como a gente viu, é um gene encontrado em um cromossomo autossômico, e uma mutação nesse gene é responsável por um distúrbio autossômico dominante, conhecido como displasia camptomélica. Esse distúrbio provoca malformações nos ossos e em cartilagens. E em boa parte dos pacientes XY portadores dessa doença, o testículo não é formado e o caminho de desenvolvimento ovariano é tomado, é seguido. Portanto, pacientes XY sem SOX9 normal, mesmo que tenham um SRY, normalmente apresentam um fenótipo feminino, porque a mutação no gene SOX9, ela, tipo, altera a função de um gene que tem a função de normal, né, de formar o testículo. Então, o SOX9 ele é tão importante no desenvolvimento sexual que em indivíduos XX sem SRY, mas com duplicação de SOX9, pode ocorrer formação de testículo. Então, o que eu estava querendo dizer antes, né, há uns minutinhos atrás, é que a gente viu que tem indivíduos XX e XY. Vamos lá. O que é o padrão, o normal, o esperado, ou pelo menos a maioria? É mulher XX e homem XY. A gente viu que pode ter mulher XX e mulher XY, e homem XY e homem XX, ok? Só que a gente tinha visto isso por causa de genes ligados ao Y. Então, uma mulher XY seria a mulher que não tem o gene do desenvolvimento masculino que está presente no Y. Esse gene foi mutado, foi deletado. Isso levou ao desenvolvimento ovariano e, fenotipicamente, uma mulher, tá? No homem XX, você tem um homem que não tem o cromossomo Y, mas ele tem os genes do desenvolvimento masculino que antes estavam no Y, que pertencem originalmente ao Y, mas que por translocação estão no X, e aí isso leva ao desenvolvimento testicular. Então, a gente estava falando de genes ligados ao Y, genes de determinação do sexo no Y, tá? E aí, agora está falando de genes autossômicos em outros cromossomos que não formam par sexual, né? Ou de genes ligados ao X. Então, a gente falou do SOX9. Então, a pessoa... Agora, a gente tá vendo o quê? A gente tá vendo um homem XY
tem todos os genes do Y lá bonitinhos. Então, ele tem o SRY, ele tem os genes do desenvolvimento masculino ligados ao Y. Só que em um cromossomo autossômico, exemplo, no braço curto do cromossomo 17 tem o gene SOX9. Aí o SOX9 dele é disfuncional, é um gene com uma mutação. Aí com isso, essa pessoa XY vai tomar o caminho do desenvolvimento ovariano, porque o SOX9 está mutado, não está sendo expresso corretamente, não está exercendo sua atividade, que é também, né, além de outras funções, formar os testículos, tá? Então, é isso que a gente tá vendo agora. Aí, outro exemplo é a pessoa XX que não tem SRY, não tem nenhum gene do Y, mas ela tem um excesso de SOX9, e aí pode formar testículo, tá? Ó, hiperprodução de SOX9 é capaz de iniciar a formação testicular independentemente do SRY. SOX9 é tão importante no desenvolvimento sexual que em indivíduos XX sem SRY, com duplicação de SOX9, pode ocorrer formação de testículo, o que sugere que a hiperprodução de SOX9 é capaz de iniciar a formação testicular independentemente do SRY. É isso que eu acabei de falar. Tanto de ler, tanto é o que eu acabei de ler, como também é o que eu acabei de falar, de explicar. Porque eu não quero ser prolixa, mas eu fico tentando ser o mais clara possível, né? Mas acabo demorando. Só para você ter uma ideia da relevância do SOX9, algumas espécies de mamíferos não possuem o gene SRY em seu genoma, mas ainda assim formam estruturas reprodutivas masculinas graças a outros mecanismos de ativação do SOX9. Pacientes XY com síndrome de Dennis-Drash podem ter genitália feminina ou ambígua por mutações no gene autossômico WT1, relacionada à interação de células de Leydig e células de Sertoli. Mutações nesse gene podem perturbar o desenvolvimento testicular. Também podemos comentar da síndrome de deleção de 9p, um defeito citogenético em uma região do cromossomo 9, que contém um gene envolvido no desenvolvimento gonadal, que é o gene DMRT1. Pacientes XY com essa síndrome podem apresentar genitália atípica. Ok. Aí agora, ó. Alguns pacientes XX com tecido ovariano normal apresentam genitália externa ambígua ou masculina. Então, o desenvolvimento gonadal foi ok. Não tenho... É uma pessoa XX que pegou normalmente o desenvolvimento ovariano por ausência do Y e dos genes contidos no Y. E não tem o tecido testicular. Tem o tecido ovariano normal. Mas ainda assim, essa pessoa apresenta genitália externa ambígua ou masculina. Então, por quê? Tá? Então, tem várias causas. Uma das maiores causas dessa condição, né, desse quadro, desse fenótipo, é a hiperplasia adrenal congênita, que é um distúrbio genético de caráter autossômico recessivo, em que há produção excessiva de andrógenos, por deficiências enzimáticas na via de biossíntese do cortisol. O excesso de andrógenos, então, você fica acumulando os precursores de cortisol, mas não consegue formar o cortisol, então, esses precursores, eles são desviados para a via de produção dos andrógenos. E aí, isso gera um excesso de andrógenos, e esse excesso de andrógenos pode acarretar um fenótipo masculino na genitália externa. Então, tem muito andrógeno, e aí ocorre desenvolvimento do clitóris, então, a pessoa nasce com o clitóris aumentado, lábios fundidos, formando uma estrutura semelhante à bolsa escrotal. Ainda, por outro lado, existem pacientes XY com tecido testicular normal, então formaram um testículo, porque tem a presença do Y, né? Tem o Y e os genes contidos nele, então pegou o caminho do desenvolvimento testicular, ok? Mas a genitália externa é ambígua ou feminina. Essa condição pode ser resultado de insensibilidade androgênica. Por exemplo, na deficiência da enzima 5-alfa-redutase, a testosterona não é ou é pouco convertida em sua forma ativa, a de hidrotestosterona, o que gera problemas de diferenciação normal da genitália masculina. Nesse quadro, observa-se pênis pequeno, vagina de fundo cego. E outra forma de insensibilidade androgênica é quando a produção e secreção normais de andrógenos, mas as células-alvo não respondem a esses andrógenos, também repercutindo na formação de genitália ambígua ou feminina. Por último, o quimerismo dispérmico entre zigotos de sexos diferentes pode desenvolver um hermafroditismo verdadeiro. O que é o quimerismo dispérmico?
é quando você tem uma fertilização dupla e aí os zigotos, eles se fundem. Como assim? Pensa assim, uma mulher que liberou dois ovócitos secundários no seu ciclo, e aí ela tem relação sexual, e aí os espermatozoides chegam lá, um espermatozoide fecunda um dos ovócitos liberados, e outro espermatozoide fecunda o outro ovócito liberado. Então, você vai ter a formação de dois zigotos diferentes. Seria como se fosse, tipo, a gente já pensa, né, que essa mulher vai ou pode ficar grávida de gêmeos dizigóticos, né? Os gêmeos bivitelinos e tal. Mas, aí, esses zigotos, eles se fundem. Se o zigoto, né, o zigoto A for XX e o zigoto B for XY e eles se fundirem, vai ocorrer um hermafroditismo verdadeiro. Então, a pessoa com uma população de células com cariótipo XY e outra população de células com cariótipo XX, tá? Coisas, assim, loucas e raras da biologia, né, da genética. Bem interessante. Aí, ok. Aí agora vamos falar finalmente das alterações cromossômicas estruturais, né? Então, alterações cromossômicas estruturais, a gente já citou várias, né? Quando a gente falou de deleção, quando a gente falou de duplicação, quando a gente falou de translocação, tá? Então, tudo isso, né, são formas, são tipos de alterações cromossômicas estruturais. Erros na estrutura do cromossomo. Então, alteração cromossômica estrutural é uma alteração na estrutura inteira ou de um segmento do cromossomo. Pronto. Essas alterações na estrutura do cromossomo, seja dele todo ou de parte dele, se originam de rearranjos estruturais errados, que, por sua vez, resultam de quebras cromossômicas seguidas de reconstituição em configuração diferente. Em resumo, eu tenho um cromossomo, aí eu quebro um pedaço dele. Essa quebra, ela pode ocorrer de forma espontânea ou pode ser induzida por agentes quebradores, clastogênicos, como radiação ionizante, infecções virais, substâncias químicas. E aí eu vou reconstituir a parte que foi quebrada, mas essa reconstituição ocorre em uma combinação anormal, tá? Ou então a parte que foi quebrada, ela se perde, né? Ela é deletada. Então, isso gera um rearranjo estrutural errado, que por sua vez gera, né, uma alteração cromossômica estrutural. Assim como os distúrbios numéricos, as alterações cromossômicas estruturais podem estar presentes em todas as células do indivíduo ou sob forma de mosaico, ou mosaicismo, lembra, né, que algumas células têm, outras células não têm. E as alterações cromossômicas estruturais podem acontecer antes ou depois da fecundação. Então, elas podem ser passadas pelo gameta, que está com a alteração cromossômica estrutural, ou ela pode acontecer de maneira pós-zigótica, né? Ok. Rearranjos estruturais errados podem ser de dois tipos. Então, as classificações dos rearranjos estruturais errados, os não balanceados e os balanceados. Os não balanceados é quando você tem uma quantidade incorreta de material genético. Então, você tem material genético a mais ou material genético a menos. Então, rearranjos estruturais não balanceados, há material genético ausente, no caso da deleção, ou adicional, no caso da duplicação. Então, os não balanceados podem ser do tipo deleção, duplicação, ou pode ocorrer ambos, né, em uma mesma célula, um mesmo indivíduo. A deleção é quando você perde um segmento cromossômico, e a deleção leva a uma monossomia parcial. Um portador de deleção, ele fica monossômico para aquela informação genética que foi perdida. Então, apenas a cópia homóloga do cromossomo anormal vai ter aquela informação genética ainda ali preservada. E a outra cópia que perdeu a informação, né, portanto, né, por consequência, não vai conseguir expressar aquele gene. Isso tem como efeito a haploinsuficiência, que é literalmente a incapacidade de uma única cópia do material genético realizar sozinha as funções. A gravidade dos efeitos de uma deleção depende da quantidade e da qualidade da informação genética perdida. Então, o que é que vai influenciar? O tamanho do segmento deletado, se foi muito, se foi pouco.
o número de genes perdidos também, se foram muitos genes, se foram poucos genes. E as funções desses genes perdidos, se eram genes, assim, muito importantes, se eram genes mais substituíveis, enfim. Ok? Aí, a deleção, ela pode ser de dois tipos, terminal ou intersticial. A terminal envolve as extremidades do cromossomo, sem união das partes quebradas. Então, eu quebro uma extremidade do cromossomo e perco a informação, ela é deletada. A intersticial, ela ocorre de maneira interna. Então, você tem duas quebras, tipo assim. Vê, imagina que a deleção terminal, aqui aponta a extremidade do cromossomo. Então, eu quebrei essa parte aqui. Imagina que eu quebrei. Tá, quebrei isso aqui. Então, isso daqui vai ser quebrado e aí, no caso da deleção, vai ser perdido, né? E o cromossomo fica sem esse segmento. Aí, então fica monossômico para essa informação, porque só a cópia normal dele, do cromossomo homólogo, vai conseguir, vai ter esse gene, vai expressar. Pronto, tô sem essa deleção terminal, na extremidade. A deleção intersticial é, tipo assim, internamente, ela não envolve as pontas. Então, você tem duas quebras, imagina que eu quebrei. Eu fiz uma quebra aqui, um corte aqui, e eu fiz um corte aqui. Então, eu fico sem essa parte. Ó, essa parte daqui, entre os meus dedos, ela some. A intersticial é como se fosse interna, entendeu? É a perda de um segmento cromossômico interno por dupla quebra dentro do cromossomo, né? Sem haver deleção da extremidade. As deleções ainda podem acontecer por crossing. As deleções ainda podem acontecer por crossing desigual ou por segregação anormal na meiose. Neste caso, em um portador de translocação ou inversão. Duplicação. A duplicação é a repetição do segmento cromossômico. Leva à trissomia parcial, na informação genética duplicada aparece 2 vezes no cromossomo anormal e 1 vez no cromossomo normal. Assim como a deleção, a duplicação pode ser originada de crossing desigual ou segregação na meiose, neste caso em um portador de translocação ou inversão. A duplicação parece ser menos prejudicial que a deleção. E em resumo, a duplicação é um material genético de mais, né? Repetido, a mais, e a deleção é o de menos, a informação faltando. Aí algumas observações. Ó, cromossomos em anel, isocromossomos e cromossomos dicêntricos. Cromossomos em anel. Quando o cromossomo apresenta 2 deleções terminais, ou seja, uma deleção em cada extremidade, pensa que eu deletei aqui, ó, essa parte abaixo do meu dedo indicador foi deletada. Aqui, ó, tá vendo? E aqui eu deletei também. Acima do meu polegar foi deletado. Então, deletei isso e isso. E aí, o que sobra meio que se junta, formando um anel. Isso é o cromossomo em anel. Ó, o cromossomo apresenta 2 deleções terminais, ou seja, uma deleção em cada extremidade do cromossomo. E as extremidades agora, sem telômeros, ou pelo menos sem uma parte telomérica, se unem, formando uma estrutura em anel. As pontas sem telômero do cromossomo se juntam, formando estrutura em formato de anel. E os fragmentos rompidos perdem-se. Se o centrômero estiver dentro do anel, o cromossomo ainda pode se replicar. No entanto, os cromossomos em anel normalmente apresentam dificuldade para se dividir, instabilidade mitótica. Por fim, geralmente os cromossomos em anel são adicionais ao complemento genético normal e assim são também chamados de cromossomos extras, estruturalmente anormais, os ESACs, ou cromossomos supernumerários. Apesar de raro, é um fenômeno que pode ser detectável para cada cromossomo humano, ou seja, pode ocorrer com qualquer cromossomo. E os isocromossomos, né, que é quando o centrômero é dividido transversalmente ao invés de longitudinalmente. Lembre-se que o cromossomo duplicado contém 2 cromátides irmãs, idênticas, né, posicionadas de forma paralela na direção vertical. E aí, tanto na mitose como na meiose 2, ocorre a separação longitudinal do centrômero. Em seguida, cada cromátide é destinado a uma célula filha. O que acontece nos isocromossomos é a divisão transversal do centrômero, ao invés de longitudinal, o que origina 2 cromossomos simples metacêntricos, um formado pelos 2 braços curtos do antigo cromossomo duplicado e outro formado pelos 2 braços longos do antigo cromossomo duplicado. Ilustraremos tudo isso mais tarde para facilitar a compreensão. Imagina. Aqui.
Veja. Deixa eu ver se... Pronto. Imagina aqui que eu tenho duas cromátides. E aí, como é que as cromátides, irmãs... Ou seja, um cromossomo duplicado. Isso aqui é o cromossomo simples, tá? Isso aqui é o cromossomo duplicado. Eita, ele se replicou, formou um espelho. E aí, cada parte, né? Cada uma dessas canetas, cada canetinha dessa, é uma cromátide irmã, tá? Essas cromátides irmãs, elas ficam unidas pelo centrômero. Então, imagina que aqui tem um centrômero no meio. Quando vai acontecer a meiose 2, na anáfase, deve haver a separação das cromátides irmãs, correto? Cada cromátide vai ser destinada a uma célula filha. E aí, o que acontece? Na mitose, né? Na anáfase da mitose também. O que é que acontece? Eu tenho que dividir esse centrômero, tipo, na direção longitudinal, concorda? Eita, pomba! Esse exemplo. Ai, meu Deus. Peraí. Tragédias aqui. Mas vai dar certo. Tô tentando facilitar essa visualização. Então, ó, imagina que eu fiz um corte longitudinal aqui entre, né, no meio da borracha, no meio do centrômero. Então, eu parti o centrômero e aí agora eu separo as cromátides. Uma vai para uma célula, outra vai para outra célula. Agora, imagina só se ao invés de um corte longitudinal, acontece uma divisão transversal do centrômero. Tá visualizando? Então, o que eu fico, tá? É com essas duas partes daqui e essas duas partes daqui de baixo. Vou mostrar depois isso numa figura que eu acho que fica melhor de entender. Ó. O que acontece nos isocromossomos é a divisão transversal do centrômero, originando dois cromossomos simples metacêntricos. Um formado pelos dois braços curtos do antigo cromossomo duplicado e o outro formado pelos dois braços longos do antigo cromossomo duplicado. Ilustraremos tudo isso mais adiante para facilitar a compreensão da visualização. Por último das observações, os cromossômicos dicêntricos, que é um tipo raro de cromossomo anormal, no qual dois segmentos cromossômicos de cromossomos diferentes ou das duas cromátides de um só, cada um com um centrômero, fundem-se ponta a ponta com perda de seus fragmentos acêntricos. Basicamente, um cromossomo com dois centrômeros, né? Por essa união de segmentos cromossômicos de cromossomos diferentes ou de cromátides diferentes, né? De um mesmo cromossomo. Aí, ó. Balanceados, pronto. Agora, a gente falou agora, né, dos rearranjos estruturais não balanceados, a deleção e a duplicação. E agora vamos falar dos rearranjos estruturais balanceados. Nos rearranjos balanceados, não há perda nem ganho de genes. Ou seja, a quantidade de material genético está correta, mas disposta, ordenada, de forma diferente. Como todo material genético está presente na dose esperada, muitas vezes os rearranjos estruturais balanceados são inofensivos, não apresentam efeitos clínicos. O erro é na forma que esse material genético é colocado, o que pode repercutir de maneira mais grave na prole gamética. Os rearranjos balanceados podem ser do tipo inversão e translocação, e aí a gente vai explicar o que é inversão e o que é translocação, mas antes, rearranjos cromossômicos em geral não têm efeito fenotípico se estiverem balanceados, pois todo o material cromossômico está presente, muito embora esteja embalado de modo diferente, ordenado, né, disposto, colocado de forma diferente do padrão, do esperado, né, do normal. É importante fazer aqui uma distinção entre os rearranjos verdadeiramente balanceados e aqueles que, embora pareçam citogeneticamente balanceados, estão desbalanceados em nível molecular. Mesmo quando os rearranjos estruturais estão verdadeiramente balanceados, eles podem ser uma ameaça para a geração seguinte, pois os portadores têm a probabilidade de produzir uma alta frequência de gametas desbalanceados e, portanto, ter um risco aumentado de ter problema normal, caras desbalanceados. Dependendo do rearranjo específico, o risco pode variar de 1 até 10%. Há também a possibilidade de que uma das quebras cromossômicas perturbe um gene, levando a uma mutação. Ok?
Pronto. Aí, falamos que os rearranjos balanceados podem ser do tipo inversão, do tipo translocação. Do tipo inversão, né? O que é inversão? É a reorganização na sequência dos genes. Então, imagina que eu tenho um cromossomo. Aqui um cromossomo simples. E aí, aqui é um gene. Ó, calma. Aqui é um gene, aqui é outro gene, aqui é outro gene, aqui é outro gene, aqui é outro gene. Então, aqui é o gene A, aqui é o gene B, aqui é o gene C, aqui é o gene D, aqui é o gene E. E aí, imagina que ocorre uma quebra aqui na região do gene D e uma quebra na região do gene A. E aí, eu coloco o gene D, onde era para ser o A, e o A, onde era para estar o D. Aí, você fica D, B, C, A, E, correto? E essa é a inversão. Você tem a sequência dos genes invertido, tá? Os segmentos, eles foram trocados, tá? De ordem. A inversão é resultado da quebra em dois sítios diferentes do mesmo cromossomo, com união dos segmentos entre as quebras invertido. Pode ser de dois tipos. Pericêntrica, quando envolve o centrômero, então cada quebra ocorre em um braço diferente, e paracêntrica, quando o centrômero não está envolvido, então envolve apenas um braço, as duas quebras ocorrem no mesmo braço. E a inversão pode causar desequilíbrio cromossômico para a prole gamética, produzindo alguns gametas desbalanceados, alguns gametas com cromossomo normal e alguns gametas com cromossomo com inversão. Ó, embora a recombinação seja um tanto suprimida dentro das ossos de inversão, quando ela ocorre, pode levar à produção de gametas desbalanceados. São formados tanto gametas com complementos cromossômicos balanceados, então gametas normais ou com inversão, quanto gametas com complementos desbalanceados, dependendo do local dos eventos de recombinação. E agora, para fechar os rearranjos balanceados, né? A translocação. A translocação é a troca de segmentos não homólogos entre cromossomos. Um cromossomo sofre uma quebra e transfere segmentos para outro cromossomo geralmente não homólogo. A translocação ela pode ser de três tipos. Recíproca, em que dois cromossomos não homólogos sofrem quebras e trocam os segmentos quebrados. Não recíprocas, em que o segmento quebrado de um cromossomo é transferido para um segmento do outro cromossomo quebrado é perdido. Isso acontece, por exemplo, na inserção. Ou translocação do tipo robertsoniana, em que dois cromossomos acrocêntricos trocam braços inteiros devido à quebra na região centromérica, normalmente com perda do braço curto acêntrico. As translocações robertsonianas mais comuns são a 13q, 14q, 14q, 21q. Portadores de uma translocação robertsoniana envolvendo o cromossomo 21, embora sejam fenotipicamente normais, estão em risco de gerar um filho com síndrome de Down por translocação. Em relação às cromossomopatias atreladas às alterações estruturais, já mencionamos que alguns tipos de rearranjos, sobretudo algumas translocações específicas transmitidas aos descendentes, podem ser a causa de distúrbios como a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau, a síndrome de Turner, entre outras, apesar das alterações numéricas serem epidemiologicamente mais atribuídas à etiologia dessas síndromes. Então, vamos revisar os rearranjos estruturais, né? Os rearranjos estruturais podem ser de dois tipos, balanceados ou não balanceados. Os balanceados, né, inversão, translocação, e os não balanceados, a deleção, que é a perda de material genético, então, genes em falta, e a duplicação, que é o ganho de material genético, então, na duplicação você tem genes em excesso. E aí, vamos ver, né? A deleção terminal, era o que eu tava tentando mostrar, explicar, tá meio sol, aí eu não sei se tá... Ó, do tipo terminal. Quebrei a extremidade do cromossomo, e aí essa parte quebrada, ela se desprende, né? E ela é perdida. Aí agora, a do tipo intersticial. Você tem uma quebra aqui, outra quebra aqui. São duas quebras que ocorrem dentro do cromossomo. E aí você perde. E aí, ó, o segmento da extremidade, ele se une com o resto que fica. E esse aqui que foi recortado, né, é perdido. Então, essa é do tipo intersticial. Quebra dupla interna, tá? A duplicação, ó. A duplicação, aqui ele mostra a origem da duplicação em um crossing errado. Então, você tem um crossing entre cromossomos homólogos, só que aí ocorre na região errada. E aí, com isso, você passa para um cromossomo
os genes B e C, e só que ele já tem os genes B e C, e perde, né, alguns cromossomos. Então, ocorre uma deleção e uma duplicação. Então, aqui, ó, o cromossomo com duplicação vai ter os genes B e C que ele já tinha, e os genes B e C que ele ganhou, né, no crossing errado, tá? É também chamado de translocação entre segmentos não homólogos. Mas a consequência é uma duplicação. A consequência desse tipo de translocação entre segmentos não homólogos de cromossomos homólogos é a duplicação, tá? E também, consequentemente, no outro cromossomo vai ter uma deleção, né? Porque ele vai perder o B e C. Tá? E aí, então, você tem segmentos repetidos de genes, é uma duplicação, ok? Aí, o cromossomo em anel, que mostra aqui, ocorre quebra das extremidades do cromossomo. E aí, o que resta, tipo, as novas extremidades, né? Elas se unem, formando estrutura em anel, tá? E as extremidades que foram quebradas, normalmente são perdidas. Nos isocromossomos, você tem, aqui, o normal, que seria, tá vendo que eu tenho uma cromátide e a outra cromátide? Então, duas cromátides irmãs, né? São cópias de um mesmo cromossomo, é um cromossomo duplicado. Cada cromátide é idêntica entre si. Essa cromátide é idêntica a essa. E aí, eu divido elas ao meio, para passar uma cromátide para uma célula e outra cromátide para outra célula. Isso aqui é o normal. Mas aí, se eu dividir elas no meio, no sentido, na direção, em um corte transversal, o que acontece é que eu fico com essa parte de cima junta e essa parte de baixo junta. Então, forma dois cromossomos, como é que diz? Metacêntricos, né? E em que o tamanho de cada braço é igual, tá? É mais ou menos isso. Aí, pronto, a inversão. A inversão, você consegue ver aqui. E a primeira do tipo pericêntrica, que envolve o centrômero, né? A inversão, ela ocorre em braços diferentes. Então, envolve dois braços, envolve o centrômero. E a paracêntrica de baixo, que envolve apenas um dos braços, né? Não há envolvimento de centrômero. E aí, no crossing, as inversões paracêntricas têm o risco de formar fragmentos acêntricos e dicêntricos na prole gamética, são inviáveis. E as inversões pericêntricas podem formar gametas com cromossomos com duplicação e com deleção. Ok. A translocação, do tipo robertsoniana, que ele mostra aqui. A troca de um braço inteiro de cromossomos. Ok. Algumas alterações estruturais também estão presentes em patologias genéticas mais raras, a exemplo da síndrome do Cri-du-Chat ou síndrome do miado de gato, em que o indivíduo porta a deleção terminal ou intersticial do braço curto do cromossomo 5, então é um eucariota 5p-. E da síndrome... e tem a síndrome também de Wolff-Hirschhorn, em que o indivíduo porta a deleção do braço curto do cromossomo 4, a 4p-, possui manifestações como hipotonia e retardo mental e neuromotor. É isso. Acabou.